Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. Hoje o tema é liderança, a solidão versus humildade. Estamos aqui, Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, e vamos abordar esse tema com você, empresário, gestor e líder. Edson, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um esteja vendo esse podcast. E hoje nós vamos abordar esse tema que é crucial e muitos líderes vivem isso. E quanto mais alto na hierarquia, mais se vive a solidão e geralmente menos se pratica a humildade. Show de bola, maravilha. Empresário, gestor, já pega um papel e caneta para você tomar nota de alguns insights, anote aí algumas ideias. Ao longo do podcast, você pode já ir fazendo algumas anotações de pequenos ajustes que você pode fazer e que, se fizer, você vai ser capaz de desenvolver ainda mais a sua liderança e de superar, se você desejar, esses desafios que são próprios do líder, que é de viver sozinho, às vezes não ter com quem conversar em alto nível, conversar em nível estratégico sobre liderança de negócio, sobre liderança de pessoas. Gleidson, Edson, eu estou ouvindo esse podcast, porém, nesse momento eu estou na academia, eu estou correndo. Ótimo, o que você vai fazer? Se você estiver correndo, se estiver na academia, na hora da sua pausa, à medida que você for tendo algum insight, já anota no bloco de notas do seu celular. Para quê? Para você não perder isso, não perder essas ideias de vista. E aqui, já de cara, é importante dizer algo. O Edson e eu, nós não somos terapeutas. Isso aqui não é um podcast de terapia. Porque senão você pode sair fora do podcast e achar assim, o Edson e o Gleidson agora parar de mexer com gestão de pessoas, com desenvolvimento de pessoas, com treinamento, desenvolvimento, com plataforma que tem ferramentas de recursos humanos, e os caras meio doidão viraram terapeuta. Nada contra a terapia, nada contra o terapeuta, tá? É importante falar isso. A terapia tem seu lugar, assim como outras ciências que envolvem a parte mental e tudo mais, só que esse não é o propósito desse podcast, então já te adianto. Não é o propósito. O podcast também não é um podcast motivacional. Você vai perceber que vai ter mais ação e ação prática para você, líder, empresário, gestor, do que uma motivação em si. Então não é um podcast motivacional. Embora esse tema seja liderança, a liderança da solidão ou a solidão versus a humildade, isso não tem nada a ver com motivação. Ô Gleidson, Edson, por que vocês estão abordando esse tema? Porque nós temos a consciência e a clareza que esta é uma dor latente de muitos empresários, gestores, de líderes, que é o fato de não ter alguém para compartilhar em alto nível aquilo que é importante e é próprio da liderança. Então, esse é um esclarecimento fundamental para fazer e assim a gente dá sequência a esse podcast. Perfeito, Gleidson. E quando você falou aí de terapia, de terapeuta, de psicólogo, muitas vezes esse profissional vai ser muito importante no processo de ajudar um líder desse, por exemplo, na reflexão da vida e até das decisões que ele toma no trabalho. Então, como você disse, nada contra, muito pelo contrário, tudo a favor. Tudo a favor desse profissional que colabora tanto. O que nós queremos abordar aqui hoje é sobre a solidão, no sentido da liderança que fica só, da liderança que tende a assumir certas responsabilidades ou todas as responsabilidades, principalmente no ponto de vista da decisão. O que a gente vê muito? A gente vê o líder, principalmente esse líder no nível maior, esse gestor de empresa, o presidente da empresa, o CEO, alguém nesse nível, que tende a se afastar da equipe.
da sua liderança média. Como assim se afastar da equipe? É natural quando esse CEO ele busca novos conhecimentos, por exemplo, ou ele acaba sendo o centro das decisões, tudo é ele que toma a decisão. Então o cara fica com a cabeça tão cheia, com um nível tão grande de responsabilidade e com uma mentalidade tão voltada para o crescimento do negócio que ele não consegue se alinhar mais à equipe de liderança média. Ou seja, quando eu tenho um assunto para isso, é muito comum. Quando eu tenho um assunto para tratar, é difícil conversar com a minha equipe, porque parece que ela não está na mesma vibe, ela não está na mesma mentalidade, ela não está no mesmo nível intelectual quanto ao desenvolvimento do negócio. Então, esse líder ele se isola, ele não tem com quem conversar sobre negócio, ele não tem com quem conversar sobre liderança, ele não tem com quem conversar sobre gestão de pessoas. Então, ele acaba ficando só. A solidão é nesse sentido. E aí a gente pode pensar assim, mas isso é normal, é ele que coordena o negócio, é ele que direciona a empresa. Não, isso não é normal, isso é comum. Comum quer dizer, isso acontece muito. Mas isso não é normal porque não é a melhor estratégia para o crescimento do negócio. Simplesmente por dois pontos de vista. E aí eu já trago conteúdo que a gente precisa refletir sobre ele. O primeiro ponto de vista é que a gente não tem força intelectual para fazer o negócio crescer, porque fica um só puxando lá em cima e os outros aqui embaixo não estão acompanhando. Então, essa visão estratégica de conectar todo mundo no mesmo objetivo e todo mundo remar juntos, muitas vezes não está acontecendo. Por quê? Porque qualquer coisa que acontece aqui na liderança média, isso é levado lá para o gestor para tomar a decisão, para resolver o que vai fazer, como vai fazer, e essa pessoa não dá conta. Aí, muitas vezes, ela vai precisar do psicólogo, por exemplo, ela vai precisar do terapeuta, porque ela já não está dando conta disso mais. Esse é o primeiro ponto de vista, no sentido de distanciar em relação às decisões, porque esse líder, muitas vezes, ele assume toda a responsabilidade. E o segundo ponto é do ponto de vista dele mesmo, que alimenta essa condição. Porque eu vejo muita gente falando assim, mas a minha liderança ela não resolve nada, a minha liderança ela demanda muito de mim. O tempo todo eles estão me perguntando o que fazer. E aí a pergunta é o seguinte, mas você está o tempo todo respondendo o que fazer? Se tiver, eles vão continuar perguntando. E você vai continuar isolado. O que é isolado? Você só tem a demanda de resolver. A parte de ter que pensar, decidir e assumir a responsabilidade é unicamente sua. Imagina a pressão de uma empresa crescendo, com essa responsabilidade toda na mão de uma pessoa, na cabeça de uma única pessoa, sem ter com quem compartilhar e com quem contar, para trazer mais como é que chama? Diversidade de pensamento, diversidade de entendimento, criatividade para ajudar a resolver as coisas. Mas aqui eu trago esse conceito específico para a gente pensar nisso que causa muita solidão, que é minha equipe está demandando muito de mim. Ok. Ela pergunta toda hora a mesma coisa, você responde toda hora a mesma coisa? Tudo que a minha equipe precisa, ela vem em mim para resolver. E você resolve toda vez? Você resolve, é isso aí. Você vai continuar nesse nível. Essa solidão não é benéfica para a liderança média, não está se desenvolvendo, ela não está resolvendo problemas. Ela não é benéfica para esse líder maior, o gestor, o presidente da empresa, porque ele está ficando altamente sobrecarregado, isso vai fazer mal, inclusive, para a saúde dele. Isso não faz bem para o negócio, porque o negócio está ficando travado, o negócio está ficando andando devagar, porque está dependendo de uma pessoa para resolver as coisas. E se um dia essa pessoa não puder resolver, vai ficar tudo travado. Então, é altamente prejudicial. É desse ponto de vista que nós estamos falando da solidão. E vamos entrar na humildade aí, mas a solidão especificamente é essa condição. Empresário e gestor. As coisas ficam conectando aqui na minha cabeça, Edson. Anota aí, empresário e gestor, faz uma gentileza. DPD. O que é o DPD? O primeiro D é decisões, ou são decisões. O P de pressão e o D
de dificuldade de encontrar pares. A gente está percebendo aqui, então, 3 pontos cruciais que são meio que a causa dessa solidão do líder, do empresário, do gestor. Esse volume de decisões que precisam ser tomadas, volume de decisão, a pressão em ter que lidar com expectativas da equipe, dos clientes, expectativas em relação ao mercado, dependendo do seu negócio, expectativas dos stakeholders. Stakeholder é o nome chique para as partes interessadas ou investidores. E essa dificuldade de encontrar pares. O que são os pares? São aquelas pessoas que conseguem conversar de igual para igual com você sem puxar saco. O que você pode fazer em relação a isso? Aqui já é uma ação prática. O Edson sinalizou algo aqui, foi muito profundo na pergunta que ele fez. Quando as pessoas lhe fazem perguntas, aquelas de nível médio ali na gerência, você sempre responde as perguntas? Segundo, você responde sempre as mesmas perguntas? Aqui já vem uma ação prática para você fazer em relação ao D das decisões. O que é ação prática? Deixa eu fazer uma provocação, então, para você, para te ajudar a refletir. Deixa eu fazer o papel desse gestor que está te ouvindo aqui agora e vai falar assim, ué, lógico que eu respondo, a coisa tem que andar. Eu tenho que tomar decisão para a coisa funcionar. Se eu não tomar, tudo para. Você está meio maluco falando o que você está falando. É lógico que eu decido. Eu tenho que decidir, eu tenho que responder. E aí? Rapaz, foi muito bom você ter falado isso. E até me colocando no seu lugar, pode ser que se você tivesse mais tempo para fazer, você falasse, olha, tudo aqui nessa empresa depende de mim. Se eu não estiver aqui, o trem não anda. E eu até concordo com você, faz todo sentido. Agora, nesse momento desse podcast, pode ser que seja a grande virada de chave da sua vida e do seu negócio. Por quê? Se você não tinha parado para pensar nisso ainda, imagina, você tem gente trabalhando para você. Elas estão no nível médio já de liderança ali, de gestão. E se essas pessoas sempre te fazem perguntas e sempre te fazem as mesmas perguntas, existe algo muito errado com você e existe algo muito errado com elas. Sabe falar assim, Gleidson, você tá doido, você nem me conhece. Eu vou te dar uma sacudida quando eu te encontrar pessoalmente. E eu até espero que um dia... tudo é culpa minha? É isso? Exatamente. E eu até espero que um dia nós nos encontremos pessoalmente. Porque o que está de muito errado aqui? Primeiro, se você responde sempre às perguntas das pessoas de liderança média e responde sempre as mesmas perguntas, isso significa que nem você e nem eles estão buscando algum tipo de mudança ou melhoria nesse aspecto. É a primeira coisa. Segundo, se você sempre responde a mesma ou as mesmas perguntas de tempo em tempo, isso significa que há uma falha no processo. Existe uma falha aí no processo ou de tomada de decisão, ou existe uma falha no processo de execução daquilo em relação a que se pergunta. Então, se há uma falha e repetitivamente vocês estão repetindo a mesma falha, significa que a sua média gerência não está buscando alternativas, não está buscando soluções, e que você também não está. Talvez porque vocês já acostumaram com isso e acham que esse é o único caminho. Não é. Então, qual que é a ação prática nesse sentido? Para e observa. Você já treinou suficientemente a média gerência em relação a essa pergunta que ele te faz sempre? Você aplicou um processo de delegar da maneira correta, e aqui delegando a responsabilidade pela ação e pelo resultado, e também delegando a execução? Porque existem formas corretas de você delegar, e nós já até falamos isso aqui em outros podcasts. Nós temos um podcast especificamente sobre delegar, né? Exatamente. Quando você delegou, você deu aquele tempo de maturidade, porque quando você está delegando, você cai um pouco a sua produtividade,
ou seja, você vai fazer menos, talvez com um pouco menos de qualidade aqui que você já faz, porque você está num processo ali de transição. E aí, depois que você explicou o que fazer, o como fazer, mostrou, fez na frente da pessoa, depois pôs a pessoa para fazer, e aí deu prazo para ela executar e aplicou o feedback, opa, se você venceu essas etapas, o problema então não foi no processo de delegação. Vamos ver um outro ponto um pouco mais à frente. Agora, se você não aplicou esse feedback, esse processo de delegação, recomendo fortemente, assista ao nosso podcast sobre este assunto, como delegar, e aplique. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Gleison, venci essa etapa, eu deleguei, eu apliquei certinho, inclusive eu vi que o podcast de vocês na M2C, Talento de Gestão, como delegar lá com eficácia, com eficiência, eu apliquei, então não é isso. Opa, mapeie então o processo. Como é o processo de tomar de decisão dessa pessoa, desse líder de média gerência? O processo de tomar de decisão está alinhado à cultura da empresa? Aos valores da empresa? Porque se o processo estiver alinhado à cultura, pode ser que você tenha que fazer alguns ajustes na cultura, envolvendo missão, visão, envolvendo os valores. Pode ser que você não tenha que fazer os ajustes, mas precise dar uma clarificada, porque talvez a média gerência está insegura ainda. Ela não tem tanta segurança quanto você tem na hora de tomar a decisão. Fica com medo de tomar a decisão e errar, fica com medo de tomar a decisão e não ser a mesma decisão que você tomaria. Olha, note que isso envolve cultura, não envolve apenas o seu gosto. Envolve, de fato, a cultura. Quer seja a cultura instalada na empresa, formalmente, ou a cultura instalada de maneira informal. Observa se não é a mesma pergunta que a média gerência te faz, ela te faz até outras perguntas novas. O quanto você já parou com essa média gerência para mapear essas perguntas e para criar, por exemplo, uma espécie de um playbook de respostas para essas perguntas. E outra coisa, ao invés de você criar sozinho, você é capaz, você consegue praticar e ter pulso, né? Precisa ter sangue para isso. Não é sangue barato, precisa ter um pulso mais fino do que você imagina. Você consegue praticar a pergunta reversa, que é o seguinte: a pessoa vem e fala assim para você, empresário, líder, gestor: rapaz, como é que nós vamos fazer em relação à questão A, B ou C? Imagine, ao invés de você responder para A, para B e para C, a resposta com base na sua cabeça, ou com base naquilo que você faria, você já experimentou devolver a pergunta? Ô João, ô Maria, rapaz, você estando no meu lugar, como você agiria? Note que dessa maneira você está levando a média gerência a pensar. Ah, eu agiria dessa forma. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer esse alinhamento. Opa, ele respondeu algo que eu nem tinha pensado ainda. E tem coerência. Vamos testar? Percebe que essas são algumas maneiras estratégicas de você minimizar essa sobrecarga de tomada de decisões e começar a dar autonomia com consciência e ir evoluindo passo a passo a sua média gerência nessa capacidade? Ô Gleidson, aí você já trouxe, cara, todo o conceito que a gente precisa falar aqui sobre a humildade. Por que a gente está falando de solidão versus humildade? Porque a falta da humildade vai causar essa solidão. Então, essa solidão do líder, essa solidão na liderança que nós estamos falando aqui, é exatamente isso, é ele sozinho. Ah, não é solidão, porque eu estou cheio de gente perto, não é isso que nós estamos falando. Eu estou falando da solidão, do se sentir só. Não é se eu estou ou não com outras pessoas. Eu me sinto só aqui porque só eu que resolvo, só eu que coloco a coisa para frente, tudo sou eu. Isso causa uma pressão muito grande no empresário. E geralmente essa solidão está assim ligada ao não desenvolvimento da equipe. Porque exatamente o que você disse, quando vem para a minha pergunta eu respondo, então eu decido, sou eu que decido. E vamos deixar claro aqui que, evidentemente, há níveis de decisões. Tem decisão que é só o presidente da empresa, o dono do negócio, talvez, que vai tomar. Mas tem uma série de outras.
a grande maioria, em volume a grande maioria, talvez com menor impacto, que é a liderança média que vai resolver. E aí, nós citamos aqui, toda vez que pergunta a mesma coisa, você responde a mesma coisa? Se sim, então lembra daquela frase que eles dizem que é Einstein que disse, eu não sei se é, mas lembra daquela frase, você quer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente? Não vai ter. Se você faz sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, se você continua respondendo tudo e tomando as decisões sem parar para pensar quem pode me ajudar nesse processo, quem pode me ajudar a tomar decisões, a resolver coisas dentro da empresa, se você não fizer esse pensamento, essa reflexão, você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa e o resultado vai ser sempre o mesmo. Qual que é o resultado? Eu não desenvolvo pessoas e continuo tendo que tomar decisões. Qual que é a humildade nesse processo aí? A humildade é entender que é impossível que a minha decisão ela seja melhor do que uma decisão onde outras pessoas também compactuam dela. Ou eles me ajudam a pensar, ou eles realmente tomam a decisão junto comigo. Dizem que duas cabeças pensam melhor que uma. Então eu não posso achar que eu não posso ser tão arrogante ao ponto de achar que só eu sei tomar decisões aqui. Sabe qual que é a diferença entre esse líder maior que toma decisão e os outros que não? É que ele foi treinado pela vida, provavelmente. Ele foi treinado pela pancada, pelo crescimento que ele teve que resolver as coisas. E os outros não, porque quando eles chegaram nesse cargo, esse líder foi continuando tomando decisões. Então, a humildade é olhar e falar assim, cara, eu não sou melhor que ninguém, eu estou melhor preparado porque fui levado a essa condição e graças a mim mesmo que fui lá, abracei, conquistei e fiz, lógico. Todo empresário que tem uma empresa aí que tem mais ou menos sucesso, mas que entrega algum resultado para ele, é, sem dúvida nenhuma, mérito desse empresário que pôs esse negócio para funcionar e está fazendo dinheiro com ele. Está fazendo ele dar resultado. Mas isso não quer dizer que só vá funcionar com essa pessoa. Ela pode, mas eu quero que funcione só comigo. Tranquilo, é uma decisão sua. Eu estou falando pro empresário que quer melhorar a sua qualidade de vida e quer desenvolver pessoas para que elas possam assumir parte dessa responsabilidade. Então aí entra a humildade, que foi o que você disse. Entender que se o que eu estou fazendo não está levando ao resultado que eu quero, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Eu preciso parar de imaginar que o outro tem que mudar. Talvez ele tenha mesmo, mas eu tenho controle sobre isso? Eu não tenho controle se o outro quer mudar. O que eu preciso fazer é, então vou mudar, não vou tomar decisão nenhuma? Não. Você vai agora fazer, por exemplo, usar a técnica que o Gleidson disse ali da pergunta reversa. Como é que eu faço aqui com A, B ou C? Opa, peraí. Me diz você, o que você acha que nós deveríamos fazer com A, B e C? Você vai conseguir duas coisas com essa pergunta inicialmente. Primeiro, põe a pessoa para pensar. E o aprendizado ele é ativo, não existe o aprendizado passivo. O aprendizado é muito mais efetivo quando alguém pensa que ela tem que dar atenção naquele momento para aquela coisa e refletir sobre ela. Ponto. Você já está interferindo positivamente no aprendizado da sua equipe. Isso se chama treinamento. Isso se chama treinar a equipe no dia a dia. A segunda coisa que você vai conseguir com isso é ver, e o Gleito já falou isso, eu estou trazendo à tona de novo, é ver se essa pessoa está alinhada à cultura da empresa. Porque a forma como ela está tomando decisões, será que é a forma que a empresa espera? Será que está respeitando os valores da empresa? Então, se você tem aí na sua empresa missão, visão e valores pregados na parede e não está fazendo esse conceito, essa reflexão focado nessa missão, visão e valores, arranca isso da parede. Não tem porque estar lá na parede, não faz sentido. Agora, quando eu olho para ele e vejo que ele está tomando decisões que não está ferindo valores e que é uma decisão que vai levar a algum resultado, ok, essa pessoa já está alinhada, ela tem condição de tomar decisões. E quando ela traz uma decisão que eu falo, caramba, mas isso aí está ferindo o valor tal,
Do jeito que ele está falando aí, nós não vamos atingir a nossa visão. Do jeito que ele está falando aí, não é viver a nossa missão. O que eu vou fazer com ele? Então, primeira coisa que eu vou fazer é o porquê dessa decisão. Você está baseando, olha só, eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou corrigindo e dizendo, não, peraí, está errado, faz desse outro jeito aqui. Não, eu continuo o processo de aprendizado. Por que você está tomando essa decisão? Você está se baseando em quê? E aí, de repente, estou baseando nisso. Tá. Agora, olha para a parede ali. Nós temos missão, visão e valores. Você acha que a sua decisão está de acordo com a nossa missão? Nós tomarmos essa decisão aí, você acha que nós estaremos vivendo a missão? Sim ou não? Agora, olha para a visão. Você acha que fazendo isso aí, estamos caminhando em direção à visão do nosso negócio ou nós estamos criando algum obstáculo com isso? Agora, olha para os nossos valores. Será que nós estamos ferindo alguns valores ao tomar a decisão desse jeito? Será que o valor X está sendo respeitado? Será que o Y está sendo respeitado? Perceba, Gleidson, que é um processo de treinar pessoas. Só que eu posso treinar no dia a dia, mas eu posso também fazer um treinamento sobre isso, específico, para clarear a mente das pessoas. Então, eu preciso ter essa humildade de pensar assim, gente, eu não sou, empresário, que toma as decisões aqui, eu não sou a última bolacha do pacote. Tem outras bolachas aí que também podem funcionar muito bem, basta que elas sejam treinadas. Caso contrário, se não for assim, é onde se instala essa solidão que muitos empresários hoje vivem. Muitos empresários, Gleison, não tem com quem conversar sobre o negócio. Não tem com quem discutir assuntos específicos, porque muitas vezes a equipe não está intelectualmente preparada para falar disso. Porque você fala alguma coisa e a equipe já vai. Mas aí vai prejudicar a gente, sabe? Então o gestor fala assim, não vou nem falar, porque se eu falar eles vão levar para o outro lado. Na verdade, eu queria só montar uma estratégia aqui. Então não tem com quem ter essa conversa. Essa é a solidão da liderança. E a humildade para desenvolver pessoas vai quebrar bastante desse processo aí, dessa solidão. Edson, muito importante isso que você falou. E o empresário, gestor, olha que interessante isso. Por trás da humildade, nós temos alguns aspectos muito relevantes. Um deles é justamente essa percepção que o empresário, o gestor tem, o líder, de que os outros não estão acompanhando ou não acompanham o seu raciocínio, a sua percepção. Essa impressão, ela está intimamente ligada à humildade, porque se eu tenho essa impressão e não faço nada a respeito, ela vai virar uma crença na minha cabeça. E virando uma crença, eu vou desenvolver hábitos, vou desenvolver comportamentos que vão reforçar. E qual que vai ser o comportamento? Fuga, distanciamento. E logo vai afetar a humildade, que é essa capacidade de baixar a cabeça, não de ser bobo, mas de aproximar das pessoas, de me abrir com as pessoas, nos níveis em que eu puder abrir, nos níveis que for possível de abrir. É importante falar isso. Tem um outro ponto fundamental também, que é assim. Quando o empresário, o gestor, o líder da equipe, ele sente aquela necessidade de mostrar-se forte o tempo inteiro. Ele tem medo de demonstrar vulnerabilidade. E aqui não estou nem falando daquela vulnerabilidade assim, nossa, a pessoa é fraca, coitada, não é o coitadinho. É uma vulnerabilidade simples. Ô, Gleidson, dá um exemplo então, não vamos ficar no mundo das ideias. Eu te dou um exemplo. Vamos supor que você é um líder, é um empresário, um gestor, é um baita gestor, por sinal. Porém, você tem dificuldade com tecnologia. Você não dá conta de, por exemplo, abrir o Word e digitar lá um bilhete no Word. O Excel, então, lá na nuvem, você só abre o e-mail, você tem o e-mail, abre o e-mail porque você é obrigado para fazer algumas coisas ter o e-mail. Senão você nem mexeria com isso. Só que você é um baita gestor, é um baita líder, é um baita empresário em outras áreas, mas tem dificuldade com tecnologia.
E aí imagina você com dificuldade com tecnologia, mas tendo medo de mostrar essa vulnerabilidade para a sua equipe e tendo diante de você um projeto importantíssimo envolvendo tecnologia. Olha o tanto que a pessoa vai sofrer simplesmente porque não dá conta de virar e falar assim, olha, sobre esse negócio de tecnologia eu não sei, me ajuda, ou, melhor ainda, não entendo nada de tecnologia. Vou nomear aqui o João da Silva, a Joana da Silva, para coordenar esse projeto. Vocês vão ser meu braço direito, meu braço esquerdo nesse projeto. O que vocês falarem, eu vou assinar embaixo. Eu só espero que vocês me deem clareza de quais são os riscos, de quais são os impactos dessa decisão, do ponto de vista financeiro, dos pontos de vista mais críticos, né? Só que a palavra final aqui, nesse projeto tecnológico, é de vocês. Olha que gesto de humildade. Então, eu fui lá com a pinça, selecionei algumas pessoas que naquela área são mais competentes do que eu, são mais capazes, assumi que eu sou incompetente naquilo, dou abertura, inclusive, para que eu aprenda um pouco com aquele projeto e com aquelas pessoas, e aí a gente toca o barco. Agora, você imagina aplicar isso em outras áreas, na área de processos, na área de vendas, treinamento, desenvolvimento de pessoas, capacidade de dar um feedback. Então, são situações muito sutis que estão ali por trás da humildade e que, se a gente não ficar atento para elas, nós vivemos sofrendo empresarialmente com essa solidão à toa, sem sentido. O Gleice, tem um efeito colateral aí nisso aí também, que eu considero muito, nesse comportamento que você falou aí da falta de humildade e de não mostrar vulnerabilidade. Dentro disso que você falou aí, por exemplo, tudo que vem eu tenho que resolver. Eu não tenho condição de falar, rapaz, espera aí que eu não sei isso não. É humildade. Isso é mostrar vulnerabilidade, dizer, olha, eu não sei. Vamos pesquisar? Você pode pesquisar, eu vou pesquisar também, depois a gente resolve isso. Porque é aquele líder que resolve tudo, que sabe tudo, que... O que é o outro efeito colateral que causa? Se um dia eu precisar de alguém, eu preciso colocar naquela posição, promover alguém para essa posição, por exemplo, eu não vou conseguir, porque as pessoas vão olhar e falar assim, cara, para ficar ali tem que ser perfeito. Eu não, eu sou cheio de problema aqui, eu sou cheio de dúvida, eu sou cheio de erro, como é que eu vou assumir aquela posição ali? Por quê? Porque o cara que está lá é o cara, pelo menos esse parece o cara. Então isso é muito ruim, porque você mostra para a sua equipe que para você assumir essa posição de liderança, você tem que ter um nível de perfeição, tem que estar próximo dela pelo menos. Isso afasta as pessoas. A vulnerabilidade, ela aproxima. Ah, Edson, então eu vou ter que fingir que eu sou vulnerável? Não, apenas seja, porque você é mesmo. Eu também. Apenas assuma aquilo que você realmente não sabe, mostre força onde você sabe e mostre que você não sabe. Quando você mostra que não sabe, você também está mostrando uma outra força. Cara, apesar de não saber, assim como eu, assim como você, nós podemos encontrar solução. É só procurar. Então, sai do nível intelectual de eu sou tão inteligente que eu sei tudo, para o nível do esforço que é, mesmo não sabendo, eu vou procurar e vou encontrar uma solução para isso. E olha que legal, Edson, empresário, gestor. Observa, você nem vai precisar fazer muito esforço, eu vou até dar alguns exemplos aqui para ilustrar. Os grandes líderes, empresários, gestores de sucesso, todos eles em algum momento tiveram alguma condição de vulnerabilidade. Todos eles em algum momento sentiram-se sós e superaram essa solidão, de fato, com humildade. E humildade até no comportamento. Vou dar alguns exemplos para você. Vou pegar um exemplo sem querer fazer apologia à religião, mas vamos pegar o líder dos líderes. Se você quiser olhar só o contexto histórico, fique à vontade. Jesus Cristo. Note que esse camarada, ele mesmo tendo a capacidade que tinha e que tem, ele, em um dado momento da vida, escolheu 12 para poder ajudar a continuar a missão, a propagar a missão. E olha que escolheu 12, os 12 discípulos, 12 apóstolos,
pessoas comuns do meio do povo e pessoas que tinham um monte de problema, um monte de defeito. Então, vou falar a verdade, escolheu os mais doidinhos, né? Exatamente. Ele pegou 12 atrapalhados e preparou esses caras com a personalidade deles, com o jeito deles, para poder ajudar a continuar a missão. Depois, num dado momento, esses mesmos 12 vai lá e escolhe mais 70 e poucos, né, 72 ali, e continua a missão. Ô, Gleito, mas você pegou muito pesado, de cara você deu um exemplo de Jesus, como é que eu vou bater esse cara? Vamos lá. Quando, da construção da Disney, o Walt Disney, por exemplo, que nem viu o parque pronto, fisicamente... Ele viu, Gleito, só te corrigir que ele viu, tá? Ele viu, ele imaginou tudo. Na mente dele já... Exatamente. Ele viu antes. E o trem materializou. Então, olha que fera. Ele precisou de gente, cara, para poder fazer com que aquilo se realizasse, concluísse. Então, perceba que, imagina os momentos de solidão desse cara, mas que ele não se deixou abater e foi se rodeando de pessoas, talvez as mais improváveis possíveis, para construir aquilo que hoje é monstruoso, né? E até hoje é forte. Quando escuta falar da Disney, até a pessoa que não tem assim, muita pegada, não tem muita afinidade com esse negócio de parque, de diversão, reconhece que a estrutura é uma estrutura fenomenal. E aí você pega alguns presidentes de nações. Vou citar aqui um dos presidentes do nosso país, do Brasil. Você imagina o senhor Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Nos períodos em que ele foi presidente, se ele não tivesse pessoas ali por trás junto, você acha que conseguiria governar um país como o nosso? O próprio Bolsonaro, presidentes de outros países, Obama, entre outros, então pessoas... Oi? Qualquer presidente. Exato. Então, assim, desde pessoas com muita capacidade aparente ou real, intelectual, ou pouca capacidade, eles só conseguiram ter êxito dentro do contexto em que eles estavam atuando, porque pessoas assumiram ali que não dão conta de fazer sozinho. E você pode observar, projetos, empresas, são maiores do que a gente, são maiores do que nós. Então, todo projeto que é maior do que nós, e geralmente a maioria deles o são, precisa de pessoas, precisa de gente com capacidade para poder ajudar nessa ação, ajudar a tocar para frente. Aí você fala assim, ô Gleidson, Edson, dá um outro exemplo aí na prática, então, do que eu posso fazer para mudar essa realidade na minha empresa. Eu te falo, daqui a pouco nós estamos indo direto ao ponto. Mas antes do direto ao ponto, eu vou te falar aqui um exemplo simples que você pode fazer hoje. Mapeia aquelas perguntas que são repetidas aí dentro da sua empresa, que frequentemente eles fazem para você, o pessoal da média gerência, da média gestão, da média liderança. E até faça um exercício transbordando nessa média de liderança. O que você pode fazer? Pedir para a média liderança fazer o mesmo. Ela relacionar, mapear as principais perguntas repetidas que os liderados, o pessoal ali do nível operacional faz para essa média gestão, média liderança. Então você vai mapear isso, vai anotar isso. E aí, para cada pergunta repetida que é feita, o que você vai fazer? Vai criar, vai construir junto com a pessoa uma solução, uma resposta para aquela pergunta e vai definir, estabelecer um protocolo de que sempre que aquilo repetir, o protocolo inicial é esse. Se modificar alguma coisa, alguma nuance, vamos voltar aqui no mapeamento, vamos acrescentar uma nova possibilidade de solução. Então você vai mapear essas perguntas frequentes, mapeou a pergunta frequente, cria uma resposta padrão, protocolo, uma resposta padrão FIFA para essas perguntas frequentes, e você pode avançar num terceiro passo, que é estabelecer os níveis de autonomia que a pessoa de média liderança tem e que a pessoa que está lá no nível operacional tem em relação àquela pergunta. Gleison, dá um exemplo mais profundo ainda. Vamos supor que com frequência perguntam para você sobre a possibilidade de dar um desconto
em uma negociação da venda do seu produto, do seu serviço, ou algum acesso, por acaso você vende acesso. Direto pergunta sobre isso, se pode ou não dar o desconto XYZ. Então, você mapeou. Pergunta, eu posso dar o desconto na negociação da venda do produto A, B ou C? Resposta, até X%, sim. Passou de X%, só com autorização. Essa autorização pode ser automática no sistema, via sistema, ou não. Essa autorização tem que ser verbal, tem que ser escrita, tem que ser por e-mail. Aí você vai criar um mecanismo. Níveis de autonomia, descontos de 1 a 3%, você está liberado para poder dar dentro da sua autonomia, a saber. Nessa escala de 1 a 3%, você pode brincar, você pode passear. Mas eu só recomendo o seguinte, não começa com 3, porque isso gera um impacto na sua comissão. Isso gera um impacto no resultado final. Então começa com 1. Se a negociação estiver muito apertada, 2. Se estiver mais apertada ainda, 3. Note que com isso você já começa a criar ali um sistema. Você começa a sistematizar as respostas. E te digo mais, você pode fazer isso, se você ainda não tem, até para os clientes. Não é à toa que as empresas que já estão no nível de organização mais elevado, e aqui eu estou falando de organização básica, tem lá no seu site uma seção de perguntas mais frequentes, perguntas frequentes. Isso te ajuda a desafogar um pouco até ali a esteira de atendimento, o tempo de espera. Então, da mesma maneira, você vai criar, só que interno. Vai criar para a sua média gerência e para as pessoas de nível operacional. Coloque isso em prática para você ver e acompanha uma semana, 2, uma quinzena, um mês e vai fazendo ajustes. Você vai perceber que ao longo de um ano, aquela pessoa que lá no mês de janeiro te fazia uma pergunta que para você era uma pergunta boba, no meio do ano já não está fazendo aquela pergunta mais da mesma forma, ela já não está repetindo. E ela já está chegando para você, inclusive, com uma resposta. Olha, Edson, cara, aconteceu essa situação aqui, e nessa situação, eu até vim aqui só mesmo para poder prestar contas para você. Porém, eu percebo que diante dessa situação aqui, a solução é a solução A, B ou C. O que você acha? Vamos trocar uma ideia, porque eu não tenho total autonomia sobre isso? Você vai ver o nível de maturidade da sua média gerência e lá para as alturas. O nível de maturidade da sua equipe operacional subir. E vai, como consequência, também aumentar os níveis de autoconfiança e fortalecer ainda mais o relacionamento entre vocês. Porque você vai estar valorizando a equipe, valorizando as pessoas e demonstrando esse valor através de uma ação prática. Cleidson, muito bom, meu caro. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, para a gente trazer um resumo e uma ação aqui para o empresário que ele pode fazer agora. E eu vou direto naquilo que eu acho mais efetivo. Pensa aí comigo. O que preenche seu dia? Sobre o que você fala? Sobre o que você conversa? O que domina sua mente? Talvez sua mente esteja dominada com os problemas da empresa. Só pensa nisso, só fala nisso, só reclama disso, só aborda isso. Talvez a sua mente está voltada para um projeto novo. Não sei. O fato é, aquilo que preenche o seu dia, aquilo que preenche a sua mente, o assunto ao qual você está ligado no dia a dia. Então, se você quer mudar a sua abordagem, para que você pense em sair dessa solidão, praticar mais a humildade, desenvolver a equipe, para que você tenha esse resultado, você precisa se conectar mais com esse assunto. Então, você pode tomar algumas decisões, como criar um grupo de empresários para reunir semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para que vocês falem de soluções que atendam a todos. Isso pode ser feito aí na sua cidade com 2, com 3 ou com 4, se fizer sentido. Você pode criar essa comunidade online com outros empresários. Talvez você tenha amigos fora que você quer começar com eles. Pode fazer como eu e o Gleice estamos fazendo aqui, online, por exemplo. Ou você pode começar a consumir outros conteúdos, como esse podcast aqui, como os outros podcasts que nós temos, como tantos outros conteúdos que você tem aí, através de YouTube, livro ou qualquer outra coisa.
Comece a conviver e se conectar com esses outros assuntos que você vai ver o tanto de solução que vai aparecer para os problemas que você tem hoje. E você começa a colocar em prática. Estou direto ao ponto. Direto ao ponto. Empresário, gestor, mapeie as perguntas repetidas, as perguntas mais frequentes que a sua média gerência faz para você e crie em conjunto com eles respostas para essas perguntas mais frequentes. O segundo, direto ao ponto, entre na nossa comunidade aqui na NPC Learning. Você vai ter a oportunidade inédita, é a primeira vez que a gente faz isso, viu, Edson? Você vai ter a oportunidade inédita de conviver conosco em um grupo do WhatsApp focado em gestão de pessoas, estratégias de negócio, ferramentas de recursos humanos que vão te ajudar a aprimorar ainda mais a sua liderança e a desenvolver a gestão do seu negócio. Então participe das nossas comunidades. Forte abraço, parabéns pela decisão de ter participado desse podcast Talento, Gente e Gestão, onde hoje falamos sobre liderança, a solidão versus a humildade. Até a próxima.